Olá, meus irmãos queridos, meus amigos. Vamos aproveitar, então, a oportunidade que nos é ofertada hoje de estarmos juntos por alguns momentos, refletindo acerca do nosso conhecimento espírita, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, para podermos, né, de alguma forma, elevar os nossos pensamentos, entrarmos na sintonia dos benfeitores espirituais. Enquanto estivermos aqui conversando, batendo esse nosso papo fraterno, aproveitemos também para, de alguma forma, captar, né, as vibrações salutares da espiritualidade superior, daqueles amigos que nos acompanham e que se valem desses momentos em que nos conectamos com bons pensamentos para nos envolverem, nos ajudarem, certo? Bom, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo lhes trazendo uma história belíssima que li, né, sobre... Pedro, eu não sei. Já começou mesmo? Vou iniciar às 18 horas, ok? Ah, tá. Eu não enxergava de lá. Um momento de esperar o pessoal. Escrevo aqui. Experimento ver se escreve. Pois é, não são 18 horas, ainda faltam 10 minutos. Então vai começar a assistir, ele está fazendo um ensaio. Pergunta, nós que vamos dar a partida, vamos iniciar. Não, isso não. Ninguém vai falar, só você, não tem ninguém. Seja assim. Mas eu não sei, eu estou na dúvida. Tá, porque Não, peraí. é aqui, ó. Meu relógio são 17h52. Traz o relógio para cá, Pedro. Faltam 7 minutos. Põe aquele nosso relógio grande aqui. E a Pedro, Pedro, me dê a folha, Pedro. Me deu um desespero. Era preferido desse lado. Aí já são 7 horas, né? Aqui são 17h54. Ah, tá. Tá bom. Tá certo, tá certo.
ponteiro chegar lá Eu no quero 12 que... novamente. Bom, pois é, eu queria pôr daqui desse lado. Pode ser? Não, eu quero para lá, exatamente ao contrário, amor. Você está aparecendo, fica feio seu braço aí. Subiu o texto aqui. Ai, que coisa. Deixa eu ver. Está você daqui a 5 minutos. Ah, olha aqui, olha. Aqui, aqui ó, está ao vivo agora, 5 minutos. Não apagou o texto que estava aqui. Não mexe, não. Mas estava, agora não está feito. Ainda, isso aí vai afetar? Tinha texto aqui do lado. Eu sei. Aí, eu não leio Moderação nada. de comentário. Então senta desse lado, né? Não é mais fácil? Sai do quarto, senão vai aparecer tudo na live. Sai daí desse quarto, senão tudo que você fala vai aparecer. Pra gente poder conversar. Ah, tá. Posso começar? Olá, meus amigos. Muito bom estar aqui junto com vocês, ainda que à distância, né? Mas convido a todos para aproveitarmos esse momento em que estamos unidos pelos nossos corações, pelos nossos pensamentos, para nos elevarmos até a espiritualidade superior, pedindo assistência, pedindo ajuda, e que, formando uma corrente de pensamento, sempre que vamos estar todos concentrados nas mesmas ideias, né, com certeza poderemos ouvir forças novas desses amigos espirituais que nos envolvem e que querem nos proteger. Que Jesus, então, nos proteja, que Ele esteja nos lares de cada um de vocês,
repletando cada espaço de suas casas com muita luz, muita harmonia, e que encontremos aqui juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, possamos criar um encerramento de domingo muito luminoso, muito feliz, muito alegre. Bom, o tema da nossa reflexão de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Para iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história lindíssima que li num livro intitulado Vidas de Outrora, de autoria do escritor espírita Eliseu Ribonati. Ele nos relata que, certa vez, uma jovem, durante toda a sua vida, enfrentou uma doença muito estranha. Desde criança, ela começou a apresentar esse problema. Esse problema se dava na boca, na parte interna. Toda a sua mucosa, boca, ela inchava, ficava vermelha, mas de uma tal forma que todo o seu rosto ficava deformado. Tão inchado que até os olhos ficavam fechados. Além do aspecto muito feio que lhe dava, esse problema ele causava muita dor, muito incômodo, a ponto de ela não conseguir falar direito, não conseguir engolir os alimentos direito, né? Isso acontecia em crises que apareciam periodicamente. É claro que seus pais buscaram todo tipo de recursos, melhores médicos. Como era uma família de uma boa situação financeira, chegaram a ir até para o exterior, buscando uma solução, buscando os diferentes médicos e tratamentos para tentar acabar com o tormento daquela menina, não é? Porque pensa bem, né? Havia um prejuízo muito grande. Além do mal-estar físico, quando as crises aconteciam, ela era obrigada a faltar à aula, ela tinha até vergonha de um convívio social, porque o seu aspecto ficava muito estranho. E assim foi durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, inclusive depois que ela entrou para a faculdade de odontologia. Sim, porque o sonho dessa jovem era ser odontopediatra, cuidar de crianças. Mas não houve jeito e ela foi levando a vida assim, aos trancos e barrancos, perdendo aulas, tendo que correr atrás, tentando formas paliativas que os médicos lhe indicavam para amenizar as suas dores. Bom, quando ela se formou, o pai, né, muito zeloso, comprou um consultório para ela e o montou completamente. E nesse dia ele lhe disse: olha, minha filha, infelizmente eu não pude, no momento, adquirir um imóvel num bairro melhor, para que você tivesse acesso a uma clientela em melhores condições financeiras. Esse é um bairro de periferia, de pessoas simples, mas para começar, eu acho que está bom. E ela concordou, estava muito feliz, né? A maioria dos seus colegas que haviam se formado com ela não teriam essa possibilidade, né? Que para ela então já representava muito. Acontece que por essa época, a mãe dela conheceu o Espiritismo e a levou. E foi a partir daí, meus irmãos, do conhecimento, do contato com a doutrina espírita, que ela pôde entender todo esse sofrimento, o sofrimento de uma vida. Ela compreendeu que deveria haver uma causa anterior que havia gerado essa dificuldade na sua saúde e de um mal que não conseguira ser diagnosticado. Então, isso trouxe para ela um alívio, assim, uma aceitação
daquele problema, né? E também uma nova maneira de encarar a vida. Certo dia, quando estava no seu consultório, pouco tempo depois de o ter aberto, entrou na sala uma mãe desesperada, trazendo uma criança chorando. E essa mãe disse à doutora: doutora, eu imploro a sua caridade. Eu moro aqui numa favela ao lado. A senhora sabe que existe aqui uma favela, eu sou muito pobre. E eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta, um tratamento de dentista. Mas a minha filha está aos gritos, essa menina chorou a noite inteira, eu estou desesperada. Por favor, atenda, olhe a minha criança e depois eu vejo um jeito de lhe pagar. A nossa jovem ficou muito compadecida, vendo o sofrimento daquela criança, tranquilizou aquela mãe. Não, fica calma, não se preocupa com o dinheiro, nós vamos ver o que podemos fazer. E ela então atendeu aquela criança, aliviou sua dor, fez todo o tratamento necessário nas semanas seguintes, e a mãe ficou numa gratidão tão grande que comentou lá na comunidade, a notícia se espalhou e a partir daquele dia começou uma romaria de crianças daquela favela procurando-a. E ela, então, paralelamente aos clientes que podiam pagar, começou um trabalho de socorro gratuito àquelas crianças. E o interessante, além de sentir uma alegria muito grande por perceber a importância do seu trabalho, a nossa jovem dentista verificou como uma alegria muito grande que, a partir daquele primeiro dia em que ela atendeu aquela criança, nunca mais ela teve outra crise. As crises simplesmente pararam. Ela, no primeiro momento, atribuiu a isso a uma coincidência. Mas certo dia, ou melhor dizendo, certa noite, ela teve um sonho. Um daqueles sonhos, meus irmãos, tão vívidos, que logo nós percebemos que se trata não de um sonho anímico, mas de um sonho espiritual, de um sonho que retratava uma realidade. Era um sonho regressivo, ou seja, ela teve um sonho se lembrando de uma outra vida. Ela se via nesse sonho com um outro aspecto, ainda muito jovem também, morando num palacete. E, naquele contexto, ela era filha única de um casal muito rico, barões do café. Era naquele tempo, provavelmente meados do século XIX, ela concluiu pela decoração da casa, pelas roupas e também porque havia muitos escravos na sua casa. Nesse sonho, ela descobriu que estava apaixonada por um jovem, mas esse jovem não era aprovado pela sua família, não era considerado um bom partido. E ela, então, estava mantendo encontros escondidos. Certa vez, quando os pais foram para a fazenda de sua propriedade no interior e ela foi deixada no palacete na capital, junto com os escravos da casa, ela aproveitou para se encontrar nos jardins do palacete com o seu amado. E foi flagrada por uma criança, uma menina de 12 anos, filha de uma das escravas da casa. A menina, é lógico, como uma criança, não pensou duas vezes e foi correndo contar para sua mãe. A mãe, que estava ciente da proibição dos pais e que havia recebido a recomendação de zelar pela moça enquanto eles estavam fora, quando os pais retornaram da fazenda, ela naturalmente lhes contou o acontecido. E a nossa heroína
naturalmente, também sofreu as consequências, porque aí o pai ficou enfurecido e apertou o cerco, aumentou a vigilância em torno dos seus passos. Ela ficou furiosa, furiosa com a menina, quer dizer, aquela neguinha espivitada, faladeira, ela vai me pagar. Ficou muito furiosa, mas não pôde fazer nada. Ela disse, eu vou esperar uma oportunidade para dar uma lição nessa menina. Quando os pais se ausentaram novamente, algumas semanas mais tarde, ela então disse, é agora eu vou dar uma lição nessa menina. Chamou a menina, foi com ela até a cozinha, onde ela já havia colocado um ovo para ferver. E pediu à menina, fica aí. Ela, com uma colher, pegou aquele ovo fervendo, mandou a menina abrir a boca e, com uma colher, ela colocou o ovo dentro da boquinha da menina e fechou a boca, para que a menina não tivesse a oportunidade de cuspir aquele ovo fervendo. O ovo estourou, quebrou, né, dentro da boquinha da criança e saiu a clara e a gema, que estavam pelando, né? Saíram e queimaram a boca da criança. E ela segurava, não abria e foi vendo sair, né, a gema clara misturada com sangue. É claro que ela deixou a boca dessa criança totalmente queimada, em frangalhos, e a menina gritou muito de dor. Assistindo essa cena, ela acordou assustada e ela entendeu o porquê daquela doença. Ela sentiu remorso daquela crueldade que ela havia cometido contra uma criança. E ela, então, entendeu também o porquê de ter escolhido a odontologia e o porquê desse desejo que ela alimentava desde criança de ajudar crianças, aliviar a dor de crianças, preservando o seu sorriso, a sua saúde bucal. Meus irmãos, compartilhei com vocês essa história porque ela, para mim, é muito elucidativa no sentido de nos mostrar o quanto a doutrina espírita nos conforta, nos consola. Nós mudamos a nossa vida a partir do momento que conhecemos o Espiritismo. E, por isso, nós espíritas temos a certeza de que ele é o Consolador prometido por Jesus. Eu até lhes pergunto, quantos de nós não passamos por situações semelhantes? Vamos nos perguntar, nesse momento, qual a diferença que o conhecimento espírita trouxe para a minha vida? Como que o espiritismo nos ajudou? Certa vez nós estávamos participando de um encontro estadual de evangelizadores e nessa ocasião foi levado aos participantes, mais de 100 pessoas, né, a proposta como atividade de que todos os evangelizadores ali presentes se dividissem em grupos e que no grupo cada um narrasse como se tornou espírita. Qual foi a sua experiência ao entrar em contato com a doutrina espírita? Feito isso, depois que todos os grupos, todos os participantes fizeram seus relatos, contaram suas histórias, foi pedido que cada grupo escolhesse apenas uma das histórias, de todas as narrativas, qual aqueles haviam considerado eleito como a mais comovente, a mais rica, a mais interessante. E aí, a própria pessoa que havia narrado ou algum membro do grupo iria, no momento em que se desfizessem os grupos e voltássemos, né, para a plenária, então cada grupo ia relatar esse caso. Meus amigos, foi um momento belíssimo de rara emoção, porque as histórias que escutamos
foram as mais lindas que vocês possam imaginar. Muita gente ali, eu inclusive, né? Nós não contivemos as lágrimas ouvindo aquelas experiências, histórias de pessoas que estavam enfrentando muitos problemas, angústias, desespero, movimento de se suicidar e que, quando estudaram, quando chegaram à casa espírita, quando conheceram a doutrina, mudaram a sua maneira de pensar, né? Encontraram o Consolador que Jesus havia prometido. Apenas para refrescar a nossa memória, vamos ler o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que eu já citei, sobre esse assunto. Se me amais, disse Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, aquele a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem está narrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15, 17 a 17 e 26, não é? Então, nós acreditamos, para nós espíritas, efetivamente, a codificação espírita representa a terceira revelação, que Jesus, conhecedor de que os seus ensinamentos seriam esquecidos em grande parte, ou seriam deturpados, seriam alterados, seriam omitidos, outras coisas seriam acrescentadas. Ele sabia disso tudo. É um processo natural. Não é? E também, à sua época, Jesus entendia que a humanidade não tinha ainda maturidade para que ele pudesse aprofundar alguns dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos. Então ele disse, na época certa, quando a humanidade tiver evoluído o suficiente, eu vou enviar esse Consolador, o Espírito da Verdade, que vai relembrar o que eu ensinei e explicar mais detalhadamente aqueles pontos que ficaram obscuros. E ao fazer isso, a doutrina espírita, que nós também chamamos de cristianismo redivivo, ela, de uma forma assim, muito simples, sem alegorias, com muita objetividade, mas ao mesmo tempo assim, com muita profundidade, retoma toda a doutrina do Cristo e, ao fazer isso, o Espiritismo abre o nosso caminho e se opera em nós, meus irmãos, uma verdadeira mudança. É o que está lá no Evangelho, naquele item, o ponto de vista. Quando nos tornamos espíritas, nós adquirimos assim, uma maneira diferente de enxergar o mundo. E olha o quanto isso está sendo importante nesse momento em que a humanidade está passando por uma pandemia, enfrentando momentos tão dolorosos. O conhecimento espírita, essas informações que nos chegam à luz da doutrina espírita, a interpretação que a doutrina nos proporciona de todos os fatos da vida, ela é altamente confortadora, consoladora, né? E nós nos sentimos assim fortalecidos, a tal ponto que nós podemos afirmar com toda segurança que ser espírita é ser otimista, é ter esperança. Sim, porque nós espíritas, meus amigos, nós temos convicção plena das coisas, nós adquirimos com os ensinamentos vindos através de Kardec
a fé raciocinada. O Espiritismo conseguiu fazer a conciliação entre fé e razão, ciência e religião. Então, não mais fantasias, não mais dogmas, não mais mistérios, mas a realidade simples dos fatos. Por isso, se afirma que o Espiritismo não é uma religião de crentes, não. O Espiritismo é uma religião de convictos. Sim, podemos afirmar com toda tranquilidade que nós espíritas, nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos na imortalidade da alma, nós não acreditamos na reencarnação, não. Nós não acreditamos, nós temos certeza absoluta disso tudo. Porque nós passamos tudo pelo crivo da razão. Como disse Emmanuel, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É verdade isso, meus amigos. Imaginem vocês que eu tenho uma tia já desencarnada e ela era muito católica. Mas ela tinha uma mediunidade maravilhosa. Ela via os espíritos o tempo todo. E a família dela não morava, era de outro estado. Mas era uma família muito grande e interessante. Toda vez que desencarnava um parente dela, lá no Nordeste, antes que chegasse o telefonema, o telegrama, que era o que havia naquela época, né? Ela já sabia que a pessoa era desencarnada, porque aquele ente querido aparecia na frente dela, e sorria e desaparecia. Isso apenas para lhes dar um exemplo. Aí, certa vez, ela chegou para mim, né, espírita, e disse: ai, Cristina, você, como espírita, como é que você explica isso que acontece comigo? Porque, olha, eu não acredito, nada disso, não acredito, não adianta, eu vejo os espíritos, mas eu não acredito, porque isso não é possível. Como você me explica isso? Minha gente, o que eu podia responder para ela? Falar: tia, se a senhora que vê não acredita, o que eu posso fazer? Porque eu não vejo os espíritos, eu não tenho essa mediunidade. Mas eu acredito na realidade do mundo espiritual e acredito que os espíritos possam, sim, se comunicar conosco. E aí eu vejo essa frase de Emmanuel, aí eu entendi. Dizer que não adianta ver, para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender, ter aquilo que Kardec chamava de maturidade do senso moral, que algumas crianças assimilam a doutrina espírita com toda facilidade e outros, adultos, idosos, com muita cultura, muito estudo, não conseguem entender, não aceitam de jeito nenhum a doutrina espírita. Tudo bem, somos livres, né? Isso aí não tem problema nenhum, não me importa, certo? Bom, então, por que nós somos tão convictos? Onde é que está, né, a base dessa nossa fé raciocinada, que é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade? Bom, meus irmãos, isso se dá graças ao fato do tríplice aspecto da doutrina espírita, que todos nós espíritas conhecemos. E qual é esse tríplice aspecto da doutrina? É o fato dela não ser apenas uma religião, mas dela ser também uma filosofia e uma ciência. Né? Aliás, começou como ciência. Kardec, em princípio, até ele, quando convidado a avaliar os fenômenos que estavam acontecendo em Paris, os fenômenos das mesas girantes, né? Ele mesmo duvidava, ele partiu da dúvida, mas foi observando tudo que estava acontecendo, percebeu que ali havia uma coisa muito séria.
da ciência, chegamos à filosofia, porque toda aquela confirmação a respeito, né, da imortalidade, a respeito da comunicação com os espíritos, nos levou a um pensamento filosófico e, em terceiro lugar, veio a religião a partir do momento que toda aquela ética que era proveniente da certeza de que somos espíritos imortais, filhos de um Criador amoroso, justo, sábio, desembocou numa religião, numa moral religiosa, né? Sobretudo porque os próprios espíritos indicaram a Allan Kardec que o melhor modelo e guia para a humanidade era Jesus, o dirigente espiritual do nosso planeta. E a partir daí o espiritismo mergulhou no estudo do Evangelho de Jesus e os espíritos passaram então a trazer para Allan Kardec, através dos diversos médiuns que colaboraram com ele na codificação, todas as orientações, toda a interpretação do Evangelho à luz do Espiritismo. Tá? Mas, gente, por que será então, né, meus irmãos, que esse tríplice aspecto da doutrina, né, esse fato de nós sermos cristãos que desenvolvem a fé raciocinada, o senso lógico, de raciocinarmos, de questionarmos tudo, que é uma coisa muito saudável, né? Por que que isso nos ajuda a sermos pessoas mais serenas, mais confiantes, pessoas que têm confiança no futuro? Nós temos otimismo, temos muita esperança, nós temos confiança, não é? Na bondade, na justiça, na grandeza das leis divinas. Gostaria de lhes narrar uma outra história, um fato verídico também, este, por sua vez, nos foi trazido pelo espírito Hilário Silva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que nós vamos nos deparar com a atitude positiva de um espírita frente a um outro que, apesar de ter conhecido o espiritismo, ainda não havia incorporado à sua vida os princípios espíritas. Eu estou me referindo ao João, um trabalhador espírita de longa data, nos relata Hilário Silva. Certa vez, andando pela rua, ele se encontrou com um senhor que já havia frequentado a casa espírita, mas havia desaparecido. Ele então se dirigiu a ele, foi cumprimentá-lo e perguntar o que havia acontecido com esse companheiro que havia desaparecido, sem deixar telefone, sem deixar contato, e ninguém tinha conseguido localizá-lo. E ele, então, passou a narrar o que tinha acontecido na sua vida. E perguntou, mas, seu João, o senhor não está sabendo tudo o que aconteceu comigo? Ele falou, não, você não disse nada, não deixou contato com ninguém. Eu disse, pois é, eu tive problemas no meu negócio, fui ludibriado por pessoas desonestas e a loja que eu possuía e que estava muito próspera e que me facilitava a vida, que me proporcionava a minha família uma vida confortável, foi fechada. Eu fali devido ao fato, como lhe disse, de ter sido enganado por uma pessoa nos meus negócios. Mas aí o João, sempre otimista, querendo animá-lo, disse, ô meu irmão, mas podia ser pior, né? Ele disse, não, mas não foi só isso, não. Diante da pobreza, da situação que alterou, né, a minha condição financeira, a minha esposa ficou muito decepcionada
e conheceu uma outra pessoa, um outro homem, e simplesmente me abandonou, se dizendo incapaz de enfrentar aquela nova situação de penúria e fugiu com esta pessoa. O João novamente retrucou: ah, mas meu amigo, podia ser pior, não é mesmo? Não, mas não ficou só nisso, não. Depois de muito tempo, eu assim vivendo muito mal, meu irmão veio morar comigo para me ajudar. Então, nós dois, com muita dificuldade, conseguimos juntar um dinheiro e abrimos uma portinha, uma coisa muito simples, e recomeçamos uma pequena loja muito humilde. Mas estávamos aos poucos no reerguendo. Nisso, a nossa loja foi assaltada durante a noite. E simplesmente os malfeitores levaram tudo. Novamente eu fiquei na miséria. O João falou: ai, que horrível, meu amigo, mas olha, podia ser pior, não é? Mas não parou aí, não, retrucou o senhor. O que mais aconteceu? Lhe perguntou o João. Bem, nós estávamos em casa tentando, passado uns tempos, né, vendendo coisas na rua, tentando nos reerguer novamente. Meu irmão, meu braço direito, me ajudando em tudo, quando ele foi atacado no meio da rua por assaltantes que o mataram diante da sua reação. E eu novamente fiquei sozinho no mundo. João falou: ah, meu irmão, não fica assim, podia ser pior. Aí quando ele falou isso, o homem ficou muito irritado. Mas como? O que podia ser pior? Eu fui ludibriado, entrei em falência, minha esposa me abandonou. Aí meu irmão veio me ajudar, conseguimos reiniciar com muita dificuldade um outro negócio. Fomos roubados, voltamos a estaca zero. Aí meu irmão é assassinado. Mas o que, seu João, que podia ser pior? Aí o seu João, com aquela calma de espírita, né? Aquela confiança, aquela fé, respondeu para ele: oh, meu amigo, podia sim ser pior. Podia ser você o autor de todos esses crimes. Mas veja, aqui está você conversando comigo, com a sua consciência tranquila. Andar, meu amigo, nos trilhos de Jesus é, de uma certa forma, enfrentar essas situações, mas ele nunca nos abandona. Bem, meus irmãos, então, a gente tem que ter mesmo esse otimismo. Podia ser pior. Estamos vivendo uma situação dolorosa, não é? Pessoas assim ao redor do mundo desencarnando, quantas famílias enlutadas, quantos de nós, né, apreensivos com relação à nossa saúde, à saúde dos nossos entes queridos, quantas pessoas sofrendo as consequências econômicas de uma pandemia, de um isolamento social, passando necessidades materiais. A coisa não está fácil, mas podia sim ser pior. De alguma forma, podia ser pior. E o espírita, ele sabe que, se ele está passando por isso, existe uma razão, mas ele tem aquela certeza que não está sozinho, que os benfeitores estão ao nosso lado, Jesus está atento, ele está no leme dessa embarcação, e isto vai passar, tudo isto vai passar. Mas vamos nos deter agora, analisando rapidamente, meus amigos, os princípios básicos da doutrina espírita, porque é o conhecimento desses princípios básicos, que de uma forma resumem, né, o conteúdo do Espiritismo, é que nos dá essa nova visão, um ponto de vista que é muito otimista e repleto de esperança.
nós sabemos de tanta coisa, e são essas informações que nos ajudam em momentos de crise, em momentos de dor, de todas as situações, sejam elas relacionadas aos relacionamentos familiares, à nossa vida material, à nossa saúde, tudo nós vamos interpretar, compreender dentro da visão iluminada que a doutrina nos traz. Então, vamos lá? Vamos fazer assim rapidamente, de uma forma tem que ser sucinta, né? Porque não podemos, assim, em poucos minutos, trazer todo o estudo da doutrina. Isso é coisa para muitas vidas, tá? Bom, a doutrina espírita, ela tem 8 princípios básicos. Algumas pessoas juntam alguns e elencam 6 princípios, né? A Federação Espírita Brasileira, no seu trabalho de evangelização infantil e do estudo sistematizado, ela costuma apresentar 8 princípios básicos, com uma forma, assim, de apresentação didática, tá? Então, vamos conversar rapidamente sobre cada um desses princípios e para ver de que forma, de fato, se nós os entendemos, nós vamos ter uma conduta diferente, uma reação diferente perante tanto as alegrias quanto perante as tristezas. Bom, vamos falar de todos os 8, depois a gente volta de cada um. Quais são esses princípios? Primeiro, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, reencarnação. Quinto, livre-arbítrio. 6, lei de causa e efeito. 7, pluralidade dos mundos habitados. 8º, lei de evolução. Voltemos, então, à existência de Deus. Meus irmãos, que visão grandiosa e que visão de vanguarda. Sim, espiritismo, que isso fique bem claro para nós, é vanguarda em todos os sentidos. Doutrina espírita continua atualíssima. Kardec é um gênio e ele foi uma escolha muito acertada. E nem podia ser diferente, né, do Mestre Jesus, quando o encarregou de conduzir a codificação espírita. Então, por que é grandiosa a visão que o Espiritismo nos dá, meus amigos, da existência de Deus? Vejam bem, a concepção de Deus que nós fazemos, ela demonstra o estágio da nossa religiosidade. Uma religião, o primeiro indicador, o primeiro, assim, como que a gente diria? A primeira coisa que define o que, os caminhos, os rumos, a abrangência de uma religião é a forma como essa religião entende Deus, percebe Deus. E, ao longo da nossa história aqui na Terra, houve uma evolução no pensamento religioso da humanidade. E essa evolução, ela pode ser medida pela forma como nós encaramos, como nós entendemos Deus. A nossa concepção de Deus, ela evolui à medida que nós evoluímos. Então, vamos lá para o início, na nossa pré-história, naqueles primeiros tempos da nossa presença aqui na Terra. Como era a visão de Deus, a concepção de Deus? Era uma concepção fetichista. O que é fetichismo, minha gente? Vamos lembrar, né? Fetichismo é você atribuir um poder sobrenatural, um poder mágico a objetos, seres inanimados, a fenômenos da natureza. Então, no início da nossa presença aqui na Terra, no início da nossa evolução aqui na Terra,
né, quando chegamos aqui no nosso processo evolutivo, mas ainda espíritos muito primitivos, tudo o que era grandioso, o que nos assustava, nós considerávamos que eram forças superiores e achávamos que eram deuses. Então, era o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da lua, o deus do sol, não é? Porque eram fenômenos que nós não conseguimos explicar. Eram coisas tão imensas, tão poderosas, tão grandiosas, que nós entendíamos como se essas forças da natureza fossem deuses. Tá? Paralelamente a essa concepção fetichista, surgiu o politeísmo. Sim, porque eram muitos deuses. E mesmo quando do fetichismo nós entramos numa outra fase, na fase antropomórfica, ou seja, é a concepção de Deus à nossa imagem e semelhança. E de onde surgiu esse antropomorfismo? De um fenômeno muito simples, porque já naquela época, né, havia médios, sim, porque se a mediunidade, vamos ver adiante, é inerente ao ser humano, naquele homem pré-histórico, aquele homem primitivo, já havia mediunidade. Então, alguns deveriam ver espíritos e percebiam que eram seres diferentes, com poderes diferentes, com possibilidades diferentes. E para esse homem, aquelas criaturas eram deuses. Daí foi surgindo, então, a crença de que nós tínhamos muitos deuses. Bom, desse politeísmo antropomórfico, nós vamos chegar com os hebreus a um outro grande avanço, que foi o monoteísmo. Então, o povo hebreu trouxe esse salto qualitativo para a humanidade na evolução da nossa religiosidade, nos trazendo a ideia do Deus único. Mas ainda assim continuamos com o antropomorfismo, porque era um judeu com era um Deus com características humanas, um Deus irascível, era o Deus dos exércitos, um Deus que punia, um Deus temperamental muito humano. Fomos caminhando, a próxima, o próximo salto evolutivo vamos ter com Jesus. E aí foi um grande avanço. Claro, porque na história da humanidade, na nossa evolução, Jesus é como um sol, iluminando o que já viera antes e iluminando o que viria depois. Né? Então, Jesus veio nos trazer uma ideia de Deus Pai, Pai amoroso. Olha que diferença daquele Deus irado da antiguidade greco-romano-judaica, vamos chegar a esse Deus justo, amoroso e bom. O Pai, a definição que Jesus deu de Deus foi Pai, Pai nosso, que está em toda parte, né? E agora, um outro grande salto, e quem deu foi a doutrina espírita, a terceira revelação. Os três grandes momentos foram a primeira revelação com Moisés, depois Jesus e agora a doutrina espírita, que conseguiu tirar o âmbito antropomórfico. Né? Quando Kardec, na pergunta número 1 dos espíritos, pergunta o que é Deus, nesse momento, né, ele já pôs uma seta aí. Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Né? É assim, maravilhoso. Então, é uma nova compreensão de Deus e a gente sabe que esse Deus é muito justo. Né? E se ele existe, ele também, para todo sempre, né? Deus não tem princípio nem fim. Os seres que ele criou, as suas criaturas, são imortais. E a doutrina espírita, ela nos comprova de uma forma irrefutável que a morte não existe. O espiritismo simplesmente matou a morte. E, meus irmãos, isso é uma grande diferença. A morte sempre, sempre foi um tabu
Até hoje muita gente tem medo de morrer. Espero que nenhum espírita. Eu já ouvi falar que há alguns espíritos que têm medo de morrer. Não, mas não, isso aí deve ser intriga da oposição. Porque se você é espírita, você não pode ter medo da morte. Então você só se diz espírita, ainda não estudou o espiritismo, não é mesmo? Então, isso muda, porque todo aquele sofrimento, aquela angústia que o homem alimentou durante milênios e milênios e milênios, do medo do desconhecido, o que acontecer depois da morte, aquele sofrimento diante de um corpo inerte, de um filho, de um marido, de um irmão, que dor insuportável. O Espiritismo mudou isso. Vou lhes narrar um caso assim que marcou muito. Há uns anos atrás, né, eu estava em minha casa quando recebi um telefonema de uma companheira evangelizadora lá do Centro Espírita Cuiabá, que é a casa onde eu atuo. E ela veio me dar a notícia que havia desencarnado uma frequentadora da casa, que era mãe de um jovem frequentador da mocidade na minha turma. Eu fiquei muito preocupada, imaginando ele, na época, esse menino estava com 13 anos. E eu fiquei muito preocupada. Meu Deus, ele deve estar sofrendo muito, ele deve estar muito assustado. E tomei informação de onde seria o velório e me dirigi para lá imediatamente para estar junto com aquele jovem. E quando eu cheguei lá, minha gente, como foi a minha surpresa? Ele veio me receber, veio me abraçar e eu perguntei, meu filho, como é que você está? E qual não foi a minha surpresa quando eu lhe disse, eu estou muito bem, estou muito tranquilo, com tudo aquilo que eu tenho aprendido nas aulas de evangelização desde pequenininho. Eu sei que a minha mãe não está morta, eu estou triste, vou sentir saudade dela, mas ela nunca vai me abandonar, ela está viva, eu sei disso. E então ele me disse que estava só me esperando para que nós pudéssemos fazer todos juntos a leitura do Evangelho, fazer uma prece pela mãe. Meus amigos, naquele momento eu me senti tão feliz, tão reconfortada, né? E pensei comigo mesma, meu Deus, que coisa maravilhosa que é o trabalho de evangelização infanto-juvenil. Porque se a gente consegue mudar essa postura negativa, milenar, de medo da morte, de pavor da morte, e a gente se depara com um jovem tão novo, tão jovenzinho, aceitando com resignação, com tranquilidade, a desencarnação de uma mãe. Ai, essa doutrina é mesmo maravilhosa, né? E a gente tem visto quantos pais que médios espíritas estavam assim enlouquecidos, vivendo à base de calmantes diante da perda de um filho, e que, pela mediunidade de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, recebem cartas, recebem notícias dos filhos relatando, mãe, pai, não chore, eu estou bem, eu estou vivo, eu estou trabalhando. Isso é muito bom, não é? É muito consolador. É uma das coisas mais confortadoras que a doutrina nos trouxe, é essa certeza de que só o corpo morre, o espírito vive para sempre, não é, meus irmãos? Bom, então, já falamos da existência da imortalidade da alma, aí nós temos a reencarnação, que é outra coisa que nos traz um conforto muito grande. Porque espírita não tem que reclamar. Do que nós vamos reclamar, gente? Falência, perda de entes queridos, né? Ingratidão, doenças. Tudo isso não é bom, não. Ninguém aqui é masoquista, ninguém está fazendo aqui apologia da dor. Mas ela vem. Nossa obrigação é fazer de tudo para resolver. Como Jesus, quando perguntaram a Jesus, Senhor, é lícito arrancar o espinho que está na nossa mão, está machucando? Claro. Então, gente, se nos surge um problema, uma doença, uma dificuldade qualquer, a nossa obrigação, nosso papel, enquanto pessoas saudáveis,
né? É procurar solução, resolver aquilo e buscar a paz, a felicidade, o bem-estar. Mas, se aquilo veio, é um desafio. Está vindo justamente para que nós evoluamos, procuremos uma solução. E se sofremos algo que não conseguimos afastar das nossas vidas, nós sabemos muito bem que Deus não é culpado, Deus não joga dados, tudo que nos acontece é resultado das nossas próprias ações. A cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente cansa de ouvir isso e de ler em toda parte, então vamos internalizar. Então, espírita não reclama, não. Não reclama do sofrimento, porque ele aceita, não é que ele gosta de sofrer, mas se ele é inevitável, nós espíritas temos que aceitar, porque sabemos que somos os únicos responsáveis por tudo o que nos acontece. Estamos colhendo exatamente o que plantamos, não é? Bom, aí vem a questão do livre-arbítrio, que a reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, esses três estão muito assim interligados, né? Nós somos livres, fomos criados simples e ignorantes, mas é claro, a liberdade, ela traz responsabilidade. Quanto mais livres somos, mais responsáveis somos também, né? E aí o que as nossas escolhas trarão consequências. Aí todo o processo da reencarnação, que é mais uma prova da misericórdia divina, porque nos dá a oportunidade de consertarmos o que fizemos errado, nos dá a oportunidade de continuarmos evoluindo cada vez mais. Quando compreendemos esse mecanismo da reencarnação, regido, né, pela lei de causa e efeito, e pelo livre-arbítrio, fica fácil, muito fácil, os amigos, nós assim, aceitarmos a realidade. Aceitarmos porque compreendemos. Às vezes não gostamos, mas a gente sabe que ela é necessária e sabemos também que ela vai passar, não é? Bom, e aí, nessa coisa de reencarnar, desencarnar, nós aprendemos com Jesus que há muitas moradas na casa do Pai. E que da mesma forma que nós, enquanto indivíduos, nós evoluímos, os mundos também evoluem, as coletividades também evoluem. Nós estamos, no momento, fazendo a nossa caminhada, a nossa evolução aqui no planeta Terra. Provavelmente já tivemos várias reencarnações aqui e teremos outras aqui também, né? Mas é possível que já tenhamos vivido em outros mundos, em outros planetas. No futuro iremos para outros mundos mais adiantados ainda, né? Porque o universo, ele é incomensurável, não é mesmo, meus amigos? Então, e tudo isso vai nos levar ao quê? À evolução. Voltando àquilo que havíamos dito, né? Fomos criados simples e ignorantes. E através das sucessivas reencarnações, nós vamos evoluindo aos pouquinhos, errando, acertando, né? É uma visão assim muito grandiosa. Herculano Pires, por exemplo, numa das suas obras, fez um comentário que me chamou a atenção. Ele disse assim que no Espiritismo não se usa muito a palavra pecado, é verdade. Já repararam que quase ninguém fala em pecado, né? E ele disse que no Espiritismo nós preferimos usar a palavra erro. Essa palavra pecado, né, ao longo dos séculos de cristianismo, ela foi adquirindo assim, uma conotação pesada, né? Como algo assim que grudasse na gente, algo que nos manchasse. E a palavra erro, ela é mais adequada. Nós temos essa palavra no nosso vocabulário e ela se adequa melhor às concepções da filosofia espírita. Porque o erro, gente, ele é comum, ele é normal, ele é inerente a qualquer processo de aprendizagem. Quem está aprendendo erra.
E o erro pode ser corrigido. É isso que a gente aprende na nossa doutrina, não é? Então, eu não sei. O que eu não sei, eu vou tentando, vou fazer mais ou menos, aí eu vou fazer de novo. E nesses exercícios, é normal que eu erre. E o erro também nos ensina, já diziam os antigos romanos, errando diximos, né? Errando nós aprendemos, porque o erro nos incomoda. E aquilo que nós fizemos errado e que alguém nos corrigiu, nós não vamos cometer mais aquele erro. A chance é bem grande de nós não cometermos mais aquele erro. Então, essa visão grandiosa, tão linda, permeada de esperança e otimismo. Vocês viram que eu estou repetindo muito essas palavras, porque elas estão ligadas a essa característica do Espiritismo de ser o Consolador, porque ele nos dá esperança, ele conforta, ele aquece a nossa alma, porque nos esclarece tudo e nós temos tudo explicadinho com toda a clareza. Né? O próprio Kardec, no seu túmulo, né, escreve, tem lá, ele consta lá o que está escrito, e fica uma frase que, de uma certa forma, sintetiza esse modo de ver o mundo enquanto espírita. Né? Lembram-se da frase? Nascer, viver, morrer, renascer ainda, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. É muito lindo, né, meus irmãos? Isso nos torna pessoas diferentes, não é verdade? Então, era isso, amigos, queridos, irmãos de sempre, que nós gostaríamos de ter conversado hoje com todos vocês. Né? Espero que vocês tenham, assim, ficado em ebulição mental, pensando em outras coisas, né? Questionando coisas que eu disse, lembrando-se de outras que talvez confirmem o que foi dito aqui, né? Nessa troca que me parece muito saudável e muito importante enquanto não pudermos nos encontrar pessoalmente. Né? Agradeço muito essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esses momentos de preocupação, de angústia, de dor que muitos estão vivendo e oportunidade de estarmos tão próximos, ainda que virtualmente. Né? E convido então a todos para juntos elevarmos um pensamento assim de profunda gratidão a Deus, nosso Pai, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que Jesus, né, o dirigente espiritual desse nosso planeta amado, que ele possa nos iluminar, ter compaixão de todos nós e que a equipe espiritual que está nesse momento ativa, atuante, tentando socorrer as pessoas que estão passando por dificuldades, que elas também visitem os nossos lares, deixando o perfume das suas vibrações, um bem-estar muito grande nos nossos lares. Que fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe a todos nós. Graças a Deus, muito obrigada e até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau.